Olá novamente, é o Marcos Camargo. Vamos para o módulo 2, temperatura de saturação adiabática e bulbo úmido. Eu tenho um sistema onde um dispositivo tem água dentro, o ar não saturado está entrando aqui no ponto 1 e está saindo como ar saturado aqui no ponto 2. Tá? Esse dispositivo ele é grande o suficiente para que na saída eu tenho o ar completamente saturado. O ar saturado é aquele onde a umidade relativa é igual a 100%. O que eu tenho aqui? Um sistema, um dispositivo, que é um canal longo, que permite a completa saturação do ar que entra. Uma corrente constante de ar, que está entrando a temperatura T1, com uma umidade específica, ω1, certo? E a umidade relativa φ1. Está saindo com T2, ω2 e φ2 igual a 100%. O ar escoa acima da água, parte da água evapora nesse processo para que o ar aqui no final esteja completamente saturado. O conteúdo de umidade aumenta, né, desde esse ponto 1 até o ponto 2, quer dizer, ao longo de todo esse percurso o ar vai pegando mais umidade, vai pegando, a água vai evaporando da água líquida entrando na corrente de ar. Então, nesse processo de aquisição de umidade do ar, a temperatura cai e a umidade aumenta, e essa umidade aumenta pela evaporação da água líquida. Isso acontece porque o ar cede energia para a água para que tenha essa evaporação. A corrente de ar sai como ar saturado, certo? Umidade relativa igual a 100%, temperatura T2, e essa temperatura é chamada de saturação adiabática. A temperatura de saturação adiabática é composta, a gente obtém essa temperatura com um termômetro comum, certo? Onde embaixo a gente coloca uma mecha, um algodão, e esse algodão fica em contato com água líquida. Aí o ar passa aqui. Então, quando o equilíbrio é atingido, a temperatura que o termômetro está marcando é a temperatura de bulbo úmido. Tá? Então, um termômetro cujo bulbo esteja coberto por uma mecha de algodão, que é esse daqui, ó, ele é submetido a um fluxo de ar, uma corrente de ar, até que esteja estabelecida condições, né, de regime permanente. Aí eu obtenho uma temperatura, chamada de TBU de bulbo úmido, que é muito próxima até a temperatura de saturação adiabática. Em termos assim, de uso de ar, em termos práticos, a gente vai estar sempre medindo essa temperatura de bulbo úmido. Que o raciocínio é parecido, muito parecido com aquele que nós vimos no slide anterior. Então, nós temos um sistema onde esse sistema ele opera em regime contínuo e eu tenho um ar não saturado entrando aqui no ponto 1 e saindo como saturado no ponto 2. Como está tendo evaporação de água, né, essa água que está entrando aqui é para repor essa água que está sendo evaporada. É um regime permanente, então eu tenho um fluxo constante de ar entrando aqui, certo? E esse fluxo se mantém ao longo do tempo. Essas hipóteses são básicas e são aquelas que nós usamos em engenharia, em projetos. E o processo envolve calor ou interações de trabalho, e a única coisa que a gente está considerando que tem em termos de envolvimento de troca de energia é o que acontece aqui dentro. Tá? Então, todas as outras interações vão ser desprezadas. Para se medir a temperatura de bulbo úmido, tem uma série de equipamentos. Esse aqui é um equipamento antigo, onde eu tenho um termômetro de bulbo seco e outro de bulbo úmido. É muito simples, né? Dá para fazer, se a gente tiver um pouco de paciência, também um pouco de destreza, a gente monta. Nós montamos um conjunto desse. E tem o sistema que é digital, que é o mais comum, barato, que a gente usa na maioria das vezes. Esse sistema, ele tem um display alfanumérico
display alfanumérico. As escalas de temperatura, tanto de bulbo seco quanto de bulbo úmido, né, são dentro do range que nós trabalhamos. A gente trabalha em ranges até mais restritos, entre 10 e 30 graus. Tem uma resolução muito boa, mede bulbo seco, úmido e pão de orvalho, pode dar leitura em graus Celsius e Fahrenheit, por aí vai. O pezinho dele é 200 gramas. Então, na maioria das aplicações que nós temos, industriais, a gente utiliza um psicrômetro desse digital, coletamos as informações, aí nós vemos se as condições de trabalho estão conforme descrito, ou servem para dar as informações iniciais para a gente fazer os projetos. Ok, pessoal? Terminamos, então, esse módulo 2, que faz parte de todo aquele material completo que eu passei para vocês.